Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma videoaula para vocês e o tema que vamos estar abordando aqui é hereditariedade genética. Nós somos professores residentes da Escola Maria Amélia de Vasconcelos e essa videoaula foi produzida pelas residentes Janile Costa e Suzane Barbosa. Como a gente sabe, na atual circunstância, a gente não pode estar se reunindo presencialmente. Então, a gente está levando aqui para vocês, tá? A gente está trazendo para vocês videoaulas com o intuito de levar informações e que a gente possa aqui adquirir um pouco mais de conhecimento, né? Então, vamos lá, prosseguindo. O que de fato é hereditariedade genética? Acredito que muitos de vocês já ouviram falar nesse nome. Então, a hereditariedade ela pode ser conhecida também como herança genética. É a área da biologia que estuda a herança biológica, ou seja, é o mecanismo mecanismo biológico, né, que estuda a transmissão de características de geração para geração. E esse mecanismo de transmissão envolve processos genéticos. Processos esses que vamos tomar conhecimento aqui na videoaula, tá? Então, recapitulando. Hereditariedade lembra herança genética, que também lembra herança biológica. Então, vamos lá. Antes de tudo, vou fazer uma pergunta para vocês. Já observaram o quanto vocês se parecem com seus pais? Seja o cabelo, a cor dos olhos, o nariz ou outras características? Ou já observaram o quanto os filhotinhos de animais parecem com seus pais também? Nunca se perguntaram como que acontece essa transmissão de características? Então, vamos lá, prosseguindo para entender melhor como acontece todo esse processo. Já sabemos que características são passadas de pais para filhos, né? E o famoso protagonista desse processo é o gene. Mas o que é gene? O gene é um segmento de trechos de DNA, um segmento ou trecho do DNA, tá? Que nele está contidas as informações. Esse gene, ele está no DNA. Então, aqui a gente consegue observar os filamentos de DNA. DNA é um grande filamento, aqui a gente consegue observar que ele é bem grande. Então, o gene, eles são trechos do DNA que está aqui. E esses genes, ele traz consigo informações. Esse DNA, ele está dentro da nossa célula. Mas espera aí, como que um DNA tão grande assim vai caber dentro da célula? Há todo um processo de organização para que esse DNA ele fique bem compactadinho, tá? Dentro da célula. Na verdade, ele fica como se fosse um tubo ali de linha. Eles não estão organizados de forma bem compactada. Eles estão soltos lá dentro, mas estão organizados de forma que caibam dentro da célula. E aqui nós temos uma demonstração de um cromossomo. Só para lembrar para vocês que quando essa célula, né, quando vai entrar em divisão celular, esse DNA aqui, ele vai se organizar de forma de bastão, como vocês conseguem observar. E esse bastão aqui é como se fosse um cromossomo. E aqui ele vai formar, quando ele vai se dividir lá, um par de cromossomo, tá? Só para conhecimento de vocês. Então, vamos lá, prosseguindo. Aqui nós temos o cromossomo, né? Então, já sabemos que o gene, ele está no nosso DNA e que ele é muito importante para todo esse processo de transcrição, pois é nele que está contida essa informação. Então, a partir desse DNA aqui, vai ser produzida uma nova molécula chamada de RNA. Esse evento chama-se transcrição. Vai haver todo um processo celular para pegar essa informação aqui do DNA, ser produzida o RNA, ou seja, uma nova molécula, tá? Para que a informação ela seja transcrita. Então, recapitulando, pegou aqui a informação do DNA, a informação foi transcrita, posteriormente acontece a tradução. Então, a partir do RNA vai ser produzido proteínas para a formação do nosso corpo, para os nossos órgãos, para tudo, né? Então, toda essa informação que está no gene, que são trechos de DNA, tudo aqui vai ser levado em consideração para poder acontecer a transmissão de característica, tá? Para ser passada. Então, tudo começa aqui nesse gene. É por isso que a gente fala
que o gene é o principal responsável pela transmissão dessas características de geração para geração, tá? Porque é nele que está a informação. Mas como que funciona essa transmissão de características, né? Aqui nós temos o XY, que está representando as células reprodutivas masculinas, como a gente consegue observar aqui, né? O espermatozoide. E aqui nós temos o XX, representando as células reprodutivas femininas, que bem aqui embaixo a gente consegue observar o óvulo, né? Cada indivíduo, a gente já sabe que cada indivíduo tem em sua base de DNA 46 cromossomos. Peraí, então quer dizer que eu vou pegar 46 cromossomos da mãe, 46 cromossomos do pai? Não, não, não. Como a gente já falou, metade da informação do pai será passada para o filho e metade da informação da mãe será passada também para o filho, tá? Então, nós vamos aqui ter o espermatozoide com 23 cromossomos, isso é só uma representação, tá? 23 cromossomos e o óvulo com 23 cromossomos. Então, nós vamos ter 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai, que será doados para o filho, tá? Para assim formar uma célula, né, completa. Então, a gente fala que as células reprodutivas, o espermatozoide e o óvulo, eles são células haploides. O que quer dizer isso? Contém metade dos cromossomos do pai, tá? E metade dos cromossomos da mãe. Então, são haploides. Então, prosseguindo. Quando acontece a fecundação o encontro, na verdade, entre o espermatozoide e o óvulo, então teremos a formação da primeira célula, que pode ser o ovo ou zigoto. É aí que começa o início da vida, tá? Na fecundação. Essa célula, ela vai se multiplicar e essa cópia terá 46 cromossomos. Daí, tem um ser vivo completo, com metade da informação genética do pai e metade da informação da mãe. Então, o que acontece? Se eu tenho aqui a informação aqui do pai, verdinho aqui, bastão verdinho, é o cromossomo que será doado para o filho, que tem nele a característica de cor de cabelo. A mesma coisa vai acontecer aqui com a mãe. Vai ser doado um cromossomo aqui para o filho, que também é para as características de cor de cabelo. Aqui mais um exemplo, um cromossomo, por exemplo, vermelho, que aqui tem as características que é para definir a cor de pele. E aqui na mãe, cromossominho amarelo, que tem as características também para definir cor de pele. Então, a gente observa que o pai doa um cromossomo, a mãe doa outro cromossomo para definir as mesmas características. Mas por que acontece que alguns filhos se parecem mais com o pai do que com a mãe, né? Então, o que acontece? Alguns genes, eles podem ser prevalecidos, podem prevalecer, né? E aí, a característica que vai mais definir é a característica do gene que prevaleceu, que pode ser do pai ou pode ser da mãe. Então, só recapitulando aqui, cada gene recebido do pai ou da mãe, né, é denominado de alelos. Esses alelos aqui, eles não se misturam, como a gente consegue observar, eles formam pares de cromossomos. Então, prosseguindo, aqui a gente tem um exemplo, né, de um pai e de uma mãe heterozigoto. Lembra que a gente falou lá que a gente consegue observar que algumas informações podem prevalecer, alguns genes podem prevalecer e a gente acaba às vezes parecendo mais com a mãe do que com o pai ou parecendo mais com o pai do que com a mãe? Então, o que acontece? Aqui a gente consegue observar que os pais são heterozigotos, como eu falei, azão, azinho, né? E o azão sempre vai prevalecer no azinho, mas aqui a gente tem uma exceção, onde o azinho, azinho, que é o homozigoto recessivo, prevaleceu, parecendo mais com a mãe do que com o pai. Então, aqui é um exemplo de que o gene, no caso, prevaleceu e as características que foram levadas mais em consideração foi mais da mãe do que com o pai, tá? Então, algumas vezes, esses genes, suas características podem prevalecer e quando isso acontece, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido.
Espero que eu possa ter somado, né, conhecimentos para vocês e que logo a gente possa estar se reencontrando para termos aulas presenciais. Ficamos por aqui, aguardem que a gente vai estar postando mais videoaulas para vocês, tá? Tchau e fiquem com Deus e se cuidem.